paz na terra entre os homens e as mulheres de boa vontade. Você já fez uma boa ação hoje? Ainda não? Então que tal começar agora e dar um like nesse vídeo aí para ajudar um cidadão necessitado? Não é só questão de me ajudar, sim, você vai me ajudar, mas esse trabalho está sendo feito com muita dedicação, com muito empenho, estou levando isso muito a sério, porque eu acho que compartilhando o que sabemos, podemos ajudar uns aos outros e assim iremos mais longe, não é? Então é isso aí. Espero que seja útil a você de alguma forma as coisas que são ditas aqui. No vídeo passado, nós falamos de uma missão interplanetária que foi para o espaço por culpa de um computadorzinho miserável que sabotou o esquema e ferrou tudo. Alguém pode dizer, mas é só ficção, Manuel. E eu te pergunto, e o que é ficção? E o que é realidade? O que é fantasia? O que é imaginação? O que é ciência? Temos como definir isso claramente hoje em dia? Médicos criam pessoas modificadas geneticamente. Robôs ganham cidadania como se fosse pessoa. E no meio de uma entrevista, de improviso, ele interrompe o entrevistador e diz que gostaria de matar os humanos. É ficção? Ou é realidade? Se já foi ficção um dia, é a realidade hoje. É assim que é nesse pé que está a coisa. A população do planeta inteira se tranca dentro de casa por 2 meses com medo de um inimigo invisível. E pior, existe a probabilidade dessa histeria toda não passar de um factoide. Você sabe o que é um factoide? Então, todos esses números catastróficos que vemos na televisão podem estar equivocados. Vamos aguardar, mas eu creio que nos próximos meses pessoas competentes do ramo apresentarão estudos em que informarão que no ano de 2020 morreram menos pessoas do que no ano de 2019, considerando o mesmo período. E aí você pode pensar, poxa, tanto medo à toa? Não, amigo, não foi à toa. Isso foi uma preleção. Entende? Um aquecimento. O jogo ainda não começou. Estamos trilhando caminhos muito tortuosos, incertos, cheios de fantasias, de ficções, realidades distorcidas, imaginárias, meias verdades, onde nunca sabemos o que é notícia confiável e o que é fake, ciência ou ficção. Aquele oásis cheio de palmeiras lindas que desponta na visão do viajante sedento, ele está realmente lá ou é uma miragem? Está na hora de levarmos as coisas mais a sério, eu acredito. E nesse contexto de confusão, a única fonte de informação confiável que eu confio está aqui. Chama Bíblia Sagrada. A presença constante do ilusionista Stanley Kubrick nos bastidores da Apollo 11 nos revela que grande parte do que aceitamos como descoberta científica pode estar mascarado, pois é fruto dessa simbiose que há entre a ficção e a realidade, que nós chamamos de NASA e Hollywood. São águas da mesma vertente, amigo. Tanto as descobertas científicas como os filmes que nós gostamos tanto. Aliás, eu não tenho nada contra os filmes, preciso falar. Gosto, também gosto. Na minha infância eu apreciava muito os filmes de faroeste, aquela realidade nua e crua, e
E tanto os filmes como as séries eu assistia e gostava. Inclusive as séries já eram antigas, já naquela época, repetidas, e ainda assim a gente curtia bastante. Igual hoje, o Chaves, um antigão, repetitivo, e as crianças adoram, sempre assistem. É a mesma coisa, né? Ainda hoje, algumas vezes, eu recorro ao YouTube para assistir alguns episódios daquele tempo e matar a saudade. Daniel Boone, por exemplo, era uma série. Daniel Boone was a man, he was a big man. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas às vezes eu me pegava lá na roça com a machadinha e mandava a machadinha na árvore para ver se ela ia abrir de cima e embaixo como o Daniel fazia, mas não dava certo não. Muito tempo depois eu fiquei sabendo que ele foi um personagem verdadeiro. Era embasado na história do verdadeiro Daniel Boone, que foi um personagem da história do desbravamento do Oeste, da conquista do Oeste dos americanos. Parecido com os bandeirantes que nós tivemos aqui no Brasil, que contribuíram muito para a história do Brasil. Vamos falar de Fernão Dias Pais Leme, que com uma comitiva de mais de 10 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, partiu por esse sertão afora aí, rumo a o que é hoje Minas Gerais, e foi parar perto do Nordeste, de onde passava ia montando uma vila, uma cidadezinha, um arraial, ia tocando para frente. Mais de 300 anos depois, Olavo Bilac vai chamá-lo de o plantador de cidades. Bartolomeu Bueno Dias, também saindo de São Paulo com sua comitiva, guardou aqui pelo Planalto Central, passou onde é Campinas, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro. Aliás, o pessoal fala que o Triângulo Mineiro tem esse nome porque lá tem 3 cidades muito importantes que começam ambas com a letra B. Beraba, Berlândia e a Bela Araguari. Realmente é uma região e tanto. Mas enfim, Bartolomeu Bueno da Silva passou nesse gerazão todo aí, Goiás afora, comeu piqui até umas horas e foi parar lá em cima, perto do Amazonas. Os índios gostavam tanto dele que o chamavam de o Diabo Velho, Anhanguera. Último, Raposo Tavares. Saiu de São Paulo e desceu rumo ao sul, onde hoje é o Paraná. Passou por ali tudo, plantando cidades também. Devemos muito a esses homens. Essa é a verdade. As rodovias que hoje trazem seus nomes marcam exatamente os trajetos que cada um deles fez. Milhares de quilômetros a pé. Mas você gosta do gênero ficção científica, não é? Não, tá bom também, sem problemas. Quer dizer, é um problema. Isso é um problema. Talvez se você não for cristão, ou talvez nem tão cristão assim, não seja tão convicto, talvez você não entenda muito. Você está aqui me honrando com a sua presença e eu te agradeço pra caramba. E aproveita e deixa um like aí. Mas talvez você não entenda muito essas coisas que eu estou falando. Agora, meu irmão, se você é cristão, não importa a sua denominação, se você é cristão e você confia em Cristo Jesus para todas as circunstâncias da sua vida, você tem que entender que os filmes de ficção, os filmes de cunho científico, religioso e todos os seus adjacentes têm um único propósito de desqualificar a Bíblia, de desacreditar a Bíblia, de ofender a Bíblia, de tirar a essência da Bíblia e transformá-la num livrozinho ordinário. É isso. Mas você já viu aquele ditado de que quem desdenha quer comprar? Pois é. Há 2 vídeos atrás eu falei que nós iríamos estudar um versículo de Daniel que me impactou muito quando eu entendi o seu significado. Aí no vídeo passado não deu, porque o vídeo ia ficar muito grande,
mas é Daniel 12, verso 4. Na tradução Almeida, João Ferreira de Almeida e Almeida Revista e Corrigida, as traduções mais tradicionais, confiáveis por muito tempo, diz assim: e tu, Daniel, encerra as palavras desse livro e sela para o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Foi dessa forma que a maioria de nós aprendeu, não foi? Na versão Almeida Corrigida Fiel, troca conhecimento por ciência. Troca ciência por conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, que acaba dando no mesmo. Agora, tem algumas traduções que eu preciso pontuar aqui porque são lamentável, lastimável e parece que buscam atender àquela turma que quer desacreditar a Bíblia e torná-la, tirar sua originalidade e torná-la um livrinho ordinário. Veja a linguagem de hoje. Fecha o livro com um selo, porque para que fique fechado até o momento final, porque muitos correrão para lá, para cá, procurando ficar mais sábio. Correrão procurando ficar mais sábio. E eu achava que o Usain Bolt corria para ganhar medalha. Como eu estava enganado, viu? Nova versão internacional. Muitos correrão para ali e para colar, para aumentar o conhecimento, dá no mesmo, mas em matéria de empobrecimento do texto, a nova versão inglesa é imbatível. Tu, porém, sela a visão e guarda o segredo por hora, e é hora com H, hein? Porquanto tudo isso se refere a um tempo bem distante. Falou e não falou nada. Olha que pobreza gramatical da Bíblia King James. Bem aquela que nasceu do trabalho incansável, competente, abençoado do reformador inglês William Tyndale, que inclusive morreu por isso, em razão da sua fé, por confessar a Cristo, por trabalhar pelo Evangelho, por traduzir a Bíblia, morreu queimado vivo, amarrado a um tronco e o fogão comendo. Ele é o autor daquela frase que, quando estava morrendo, falou: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Pois é. Olha o que fizeram com a Bíblia do cara. Um regaço. Mas boas notícias. Nós vamos buscar na versão Almeida Revista e Atualizada. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. A ciência, o saber, o conhecimento. Irmãos, perfeita. Essa tradução viabiliza uma interpretação completa, robusta, conclusiva, pois ela, de todas as que eu li, é a que estabelece o binômio causa-efeito. Isso aconteceu, ou vai acontecer, por causa disso. Entenderam? Muitos o esquadrinharão o livro e a ciência se multiplicará. Fantástico, perfeito, ótimo. As pessoas não entendem que a profecia não trata apenas de um sinal indicativo que aponta para o fim. O livro será aberto na época em que a ciência está evoluída. Essa é a conclusão que todos chegam, só isso. Vai ficar aberto até um tempo e lá, quando houver muita ciência na Terra, é a época que esse livro será aberto. Também, mas isso é só 30% da questão. Irmãos, o anjo está dizendo a Daniel que o livro vai ficar lacrado por muito tempo e que durante esse tempo haverá muita pesquisa, muita busca, muita procura para descobrir os seus segredos. É isso que o versículo está falando. Tudo para descobrir. A ciência e a tecnologia são ferramentas usadas nessa empreitada insólita. É o subproduto da busca, porque a busca pelos segredos do livro é o objetivo de tudo.
Entendem? Muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Alguma dúvida, meus queridos, de que esse assombroso desenvolvimento da ciência, ele vem em busca da descoberta dos segredos do livro e dos mistérios ocultos de Deus? Quem desdenha quer comprar. O ditado é perfeito. Eu aposto que essa revelação é nova para você. Eu acredito nisso porque ela é nova para mim também. Porque depois de muito tempo foi que eu fui entender isso, fazendo muito estudo. E digo a vocês que ler livros e mais livros, ler comentários de pessoas muito estudadas, teses teológicas, não ajudou em nada. Até atrapalhou. Irmãos, vamos entender a Bíblia lendo a Bíblia, e Deus capacita qualquer pessoa que a investigue com sinceridade de coração, querendo servir a Deus. Senhor, abre a minha mente para que eu entenda melhor a Tua palavra e esteja mais preparado para Te servir. Me use na Tua causa. É assim que entenderemos os mistérios da palavra. Lá na frente, bem mais na frente, eu pretendo fazer alguns vídeos sobre Israel. Israel no plano de Deus. E aí nós iremos ver a importância do hebraico. Qual a importância do hebraico na preservação da palavra? Deus se utilizou, Deus é soberano, Ele usa o que Ele quiser. Deus se utilizou, escolheu o hebraico para assegurar, através dos séculos, a certeza de que a sua palavra não seria adulterada nem corrompida. Porque, por mais que eles tentassem, e ó Deus, como eles tentaram, e ainda tentam até hoje. Faça quantas cópias você quiser, amigo. Altere, falsifique, mude. O original está preservado. É só alguém voltar ao original e ver o que está escrito lá e a faça cai por terra. E o falsário se lascou-se. Não adianta. Ninguém consegue vencer numa luta contra Deus, contra a vontade de Deus, pois Ele é soberano. Agora, se você já sabia disso, ou de repente você sabe para além disso, de repente você tem um conhecimento, compartilha com a gente, porque isso é assombroso. Sela esse livro, Daniel, até o tempo do fim, e até lá muitos o esquadrinharão. Fantástico. Inteligência artificial, partícula subatômica, nanotecnologia, matéria escura, acelerador de partículas, seres geneticamente modificados, computadores, robôs tagarelas que querem matar o ser humano e por aí vai. Tudo planos para tentar descobrir. Tudo esforço para tentar descobrir os segredos de Deus e os planos não revelados de Deus. Eles querem a senha. Qual é a senha? Igualzinho naqueles filmes de suspense, sabe? Aqueles drama em que invasores munidos de altíssima tecnologia examinam o sistema de segurança do caixa forte. Criteriosamente, a fim de desligarem os alarmes, destravarem as fechaduras de segurança para invadir o ambiente protegido. E esses caras são tão competentes inclusive para te conquistar, porque a uma certa altura você já fica em dúvida, fascinado, sem saber direito de que lado você está. Os alarmes devem disparar? Os seguranças devem chegar a tempo e... Ou não? Ou você está simpatizado por aqueles audaciosos invasores e já prende a respiração e sente aquele calafrio torcendo para dar certo, já esperando das travas se escancarando. Será que vai rolar? É para isso que você está torcendo?
Senira. Esse é o maior filme de suspense que você já viu em toda a sua vida. E eu te asseguro que essa é a razão de tudo. Eu não quero estragar o seu dia dizendo que, de fato, não existe nenhum empenho da turma lá do Vale do Silício em desenvolver tecnologia visando o bem-estar da população. Não quero quebrar o seu entusiasmo com aquele celular novo de última geração que você comprou e está tão feliz com ele. Lá vai mais um foguete, olha, levar tecnologia para que tenhamos internet barata, para que a classe mais carente possa ter uma internet barata. Ai, ai, tá certo. Na verdade, o que chega até nós, irmãos, são migalhas, são restos de uma tecnologia que para eles não serve mais, porque a tecnologia deles já está pelo menos há uns 50 anos mais avançada do que aquela que chega para nós. Faz quanto tempo que você comprou o seu primeiro celular que faz videochamada? 5 anos? 7? Talvez 10 no máximo. Acho que não. Oi, amor. O que você está fazendo? Tô sentada falando com você, não tá vendo? Que besta. Ai, mãe, tá tão frio aqui em Londres. Beijo, papai. Cadê papai? A senhora tá dando comida pro meu cachorrinho, mamãe? Beijo, mãe. Tchau. Amanhã eu vou em Bristol. É bem recente essa tecnologia, não é? Mas no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o cara tá lá nos cafundó do Judas, muito dentro da cultura, não sei quantos cometas pra lá. E aí ele resolve falar com a casa dele. Aí ele chega assim na parede, pega o telefonezinho, aperta um clique. E lá na terra, quer dizer, aqui na terra, na casa dele, a menininha, a filhinha dele de 5 aninhos atende. Oi, papai. Saudade de você. Oi, amor. Papai tá na missão. Não posso ir no seu aniversário. Irmãos, 1968. Quando eu nem era nascido ainda. E já tô com um monte de cabelos brancos. Ó. Os caras já tinham a tecnologia que chegou para você há 5 anos. E aí me aparecem uns caras aí muito entendidos, professores de astronomia, alunos de astronomia muito ligados na ciência, acreditam 100% na NASA, nas descobertas, na ciência. E falam, poxa, Manuel, mas como você é um alienado, você fica misturando ficção com ciência, você é tão ignorante que não sabe separar as coisas, não sabe o que não sabe o que é uma fantasia e nem o que é uma ciência. Você não... Se não estou enganado, são esses mesmos nerds aí que há 5 anos estavam correndo na rua de madrugada com o celular na mão procurando Pokémon. Tá ali, tá atrás do muro. Naquela esquina, pega, tem um ali. Naquele terreno baldio, entra no terreno baldio. Muitos até foram atropelados. Tô mentindo? Aliás, falando nisso, pense comigo. Esse fenômeno aí que eu tô falando do Pokémon, não faz muito tempo. 5, 6 anos no máximo. E olhe lá. 5. Né? Esse fenômeno foi muito parecido com essa pandemia atual do flango frito. Assim, na essência da coisa. Pensem, bastou alguém lá atrás, por trás das câmeras, dar as coordenadas,
mandar ver e o povão foi tudo atrás. Sem nem saber se aquilo é ficção ou ciência. E foi. Seguindo o toque do berrante. Todo mundo na estrada. E aí eu pergunto, vamos seguindo o toque do berrante. Mas estão nos levando para campos verdejantes e saudáveis? Ou para o matadouro? Não adianta dizer que a Bíblia não tem segredos ocultos. Ela tem, sim. A vontade de Deus revelada e a vontade de Deus não revelada. Isso é um fato. Daniel quis saber, Daniel já estava bem idoso e ele quis saber, ele viu aquelas coisas e ficou impressionado e ele quis saber e o anjo falou, take it easy, Daniel. Descanse com seus pais, morra em paz, porque isso só vai ser revelado lá no final. João, Apocalipse, também, ele viu, ele até entendeu, e aí ele quis falar e o anjo falou, take it easy, John. Don't be worried. Relaxa. Isso não é para agora. Outro que viu, Paulo. Paulo viu coisas tão magníficas, tão incríveis, que não existem palavras em qualquer idioma da terra que seja capaz de explicar. Não existe palavras na terra que você possa usar para definir o que Paulo viu. Ele chamou de inefáveis. Por isso Deus falou, você não pode contar, porque o ser humano lá na terra, a cabecinha, tudo tacanhozinho, não vai pirar o cabeção. Não conta por enquanto. E esse mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, e eu falei isso aqui no vídeo de 15 dias atrás e um pouco no vídeo passado também, ele vai nos assegurar que a sabedoria e o conhecimento de Deus, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus estão ocultos ou revelados em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Senhor e Rei. Aleluia, isso é fantástico. O nosso Deus, Cristo, aquele que deu a vida por nós e nos salvou e nos resgatou e nos deu a vida eterna, ele incorpora toda a plenitude do poder e dos mistérios de Deus. Estamos bem acompanhados ou não estamos? Precisamos ficar preocupados com viagens interplanetárias ou com um cometa que possa vir em direção à Terra ou o que quer que seja? O que for acontecer está sob o controle de Cristo. Pois Cristo é a revelação da vontade de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a própria vontade revelada de Deus. E se estamos com Cristo, nós não precisamos de mais nada. Basta. Estamos satisfeitos. Até porque nós somos meros ignorantes, estamos na matéria, na carne, entendeu? Limitados pelo pecado, não sabemos de nada e temos só que confiar. Eu não consigo nem arrumar essa porta aqui que fica, tá vendo? É meio torta. No vídeo passado então, dava uma vergonha, entendeu? Agora deu uma melhoradinha, mas para arrumar lá eu tive que, na hora que eu mexo aqui, dá uma arrumada, mas fica muito baixo aqui, ó. Sai quase que só meu pescoço. Papagaio de pirata. O autêntico papagaio de pirata, né? Sai só o pescoço. Mas eu estou aprendendo essas coisas, estou começando. Eu quero falar as boas novas da salvação. O enquadramento, a qualidade, a cena, a câmera. Assim, estou, entendeu? Me informando e aprendendo para poder melhorar as coisas. Porque o tempo se aproxima. Desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. E isso é tudo por hoje. Como diria o presuntinho, e isso é tudo, pessoal. Um abraço, até a próxima. Não esqueça de curtir esse vídeo. E que Deus faça prosperar o seu caminho.